Feche os seus olhos. Oh Senhor Jesus, que ambiente poderoso na sua presença. Que ambiente incrível, Deus. Oh Pai, começa a transportar, Deus, toda essa atmosfera, Senhor, para aquelas regiões da nossa alma que nós escondemos do Senhor. Oh Deus, pega toda essa luz, Deus, que nós recebemos, todo esse impacto de glória, toda essa energia que foi sobrecarregada sobre nós, Deus. E comece, Senhor, a chacoalhar, comece, Senhor, a entrar, Deus, naquelas regiões, Deus, que nós trancamos no nosso coração. Aqueles pecados que nós nunca confessamos, aqueles erros, Deus, que nós nunca nos arrependemos. Oh Deus, aquelas informações, Deus, que nós guardamos com tanto sigilo, com tanto medo de descobrirem, Deus. Os nossos pecados de estimação, Deus, pega a sua luz agora, a tua gloriosa luz, Deus, e comece, Senhor, a bombardear as trevas que habitam dentro de nós. Oh Senhor Jesus, vem, Deus, vem, vai trazendo à tona, Deus, vai trazendo à tona, Deus. Em um ambiente como esse, os pecados que são confessados não promovem escândalo, mas promove cura, promove redenção. A chance que você tem é agora. A chance que você tem agora. Não deixa isso para amanhã, não deixa isso para algum dia. Se você tem alguma ferida, algum trauma, sabe? Se você tem algum pecado muito esquisito, muito cabuloso, sabe? Que você não consegue mais guardar, bota ele para fora e coloque diante do Senhor. Porque Deus vai começar a renovar o caráter de algumas pessoas essa noite. Amém? Que peso, cara, que atmosfera, que coisa incrível. Eu preparei um e-book para vocês. Quem é da igreja vai estar lá no grupo da igreja. Eu mandei na maior parte dos grupos. Quem não é da igreja não tem problema, você pode baixar o aplicativo da CIA e vai estar lá para você. Então procura lá a CIA Church na Play Store, procure lá na Apple Store, não sei se é esse o nome, mas procura lá. Baixe o aplicativo da CIA, se cadastre, conheça o que essa casa está plantando para o futuro. Conheça mesmo o que essa casa está plantando para o futuro. Já tem mais de 2 anos que eu não me organizo mais como janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu não me organizo assim. Eu me organizo como vida no Espírito, famílias benditas, maturidade ministerial, caráter aprovado. É assim que eu organizo a minha agenda. Cada revelação que Deus está permitindo que nós como igreja plantemos nesse tempo, está profetizando um futuro glorioso nessa casa. Amém? Comece a se organizar dessa forma. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Se você não tem acesso ao e-book, não tem problema, a gente só vai usar a Bíblia mesmo. No livro de Jó, logo no capítulo 1, no verso 1, a palavra diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Só até aí. Esse versículo ele é muito poderoso porque é uma constatação que o próprio Deus tem a respeito de um homem. Sabe, o livro de Jó, eu não sei se você sabe, mas ele é o primeiro, é o registro mais antigo que a gente tem na Bíblia, sabia disso? O livro de Jó, ele é mais antigo do que o livro de Gênesis. O livro de Jó, ele é tema de muito debate, porque há pessoas que acreditam que se trata de um personagem inventado, de uma mitologia. Mas eu acredito que Jó foi uma pessoa real, que Jó existiu, sabe? Que Deus falou com ele, que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, de fato é a história, é a forma de Deus contar a história dele. Jó para mim é um personagem real, não é ficcional. E sabe, o livro ele contém diversas pérolas, diversos ensinamentos, sabe? Coisas incríveis, você vai lendo ali, sabe, capítulo 1, 2, 3, nossa, você vai se perdendo no livro. Mas todo o livro gira em torno desse versículo. Tudo que aconteceu na vida dele, aconteceu porque Deus testificava do caráter que ele carregava. Jó, ele conseguiu atrair a atenção dos olhares de Deus. Os olhos de Deus foram cativados
pelo pleno caráter dele, pela índole dele, pelo ímpeto dele. Mas Satanás também foi atraído por isso. E eu vejo que na verdade Deus, Ele não estava fiscalizando o trabalho de Satanás. Ele não estava. Ele estava observando a vida de Jó. Observando a vida de Jó. Em uma situação da qual eu não sei explicar, onde os filhos de Deus se reuniam diante de Deus, Deus fala com Satanás e diz: viste o meu servo Jó? Como ele é íntegro, como ele é reto, como ele se desvia do mal, viste? E Satanás estava vendo, ele estava assistindo a vida de Jó. Sabe, eu fico imaginando como se fosse uma televisão de cachorro, onde tivesse um monte de frango rodando, sabe, e o diabo está ali, querendo comer, querendo devorar, mas ele não encontrava uma brecha para tocar na vida de Jó. Já parou para fazer esse desenho? Não existia brecha, não existia espaço para que ele pudesse agir sobre a vida de Jó, porque Deus o cercava, não de bênçãos, mas, sabe, de zelo, de amor. Deus observava Jó. E até então, você que conhece a história, você que veio para a escola bíblica, você que sabe ali todo o decorrer do livro, descobre que ele passou por uma grande desventura, perde tudo que tinha, os filhos, a casa, os bois, os animais, tudo. E no decorrer do processo, ele vence, ele não blasfema de Deus. Satanás contra-argumenta com Deus, dizendo que se tocasse pelo menos na carne dele, na vida dele, aí ele iria reclamar e tudo, e ainda assim, ele se mantém fiel. E no decorrer de todo o livro, são os amigos de Jó tentando convencer de que ele havia feito algo errado e tudo mais, mas não. Ele ficava sempre relutante em admitir alguma coisa, porque ele não entendia o tipo de injustiça, o tipo de juízo que recaiu sobre ele. Ele não entendia. Eu amo de verdade esse texto, porque a partir dessa história, Deus pega a vida de Jó e faz dela um case, sabe? Ele pega a vida de Jó e transforma isso em uma pedagogia, em um ensino, para que por todas as gerações nós soubéssemos qual é o poder de um caráter aprovado por Ele. Deus pega a vida de Jó e faz dela um símbolo. Deus pega a vida de Jó e faz dela uma bandeira, sabe? E começa a testificar para o universo que os valores espirituais adquiridos pela presença dele, pelo temor dele, funcionam. É como se houvesse uma guerra cósmica, onde Satanás não acreditasse no poder da redenção, não acreditasse, sabe, no poder do caráter, não acreditasse mesmo, sabe, que ser reto compensa. E Deus falou: não, pois por meio de um homem que é um pedacinho de pó, uma coisa tão insignificante, eu vou provar que os meus valores são eternos, e eles pregarão por toda a eternidade, sabe, para as futuras gerações, que eu sou Deus. Eu amo mesmo a vida, a história de Jó, porque a partir de então a gente começa a ter uma dimensão do papel, sabe, do nosso comportamento e a influência disso na vida dos demais, sabe? Lá em Hebreus capítulo 12, abre aí, Hebreus no capítulo 12. Deus fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe o que acontece? Dentro de nós existem duas pessoas existindo. Existem duas pessoas existindo dentro de nós. Uma, você sabe quem é, porque essa pessoa que vive dentro de você é a que você apresenta para as pessoas. Essa pessoa que vive dentro de você é a que você fala a respeito de si, sabe? Tem a ver com uma forma muito consciente de você compreender a sua identidade.
Mas existe uma outra pessoa que você não conhece, mas é conhecido por todos à sua volta. Existe uma outra pessoa que, na verdade, você acredita que você é só um, mas existe uma outra versão de você que foi desenhada pelo imaginário de outras pessoas. E a esse nome a gente fala que se chama reputação. A sua reputação é o que as pessoas dizem a respeito de você. A palavra reputação é uma junção, sabe? É uma reimputação. Reimputação, ou seja, a pessoa tem uma experiência comigo. Você tem uma experiência comigo. E você desenha uma identidade ao meu respeito. Você fala assim, pô, o Riley é um cara legal. Pô, o Riley é um cara simples. O Riley é um cara assim, assado, desse jeito. Agora, quando outra pessoa tem a mesma conclusão que ele reimputou essa identidade em mim. E quando uma outra pessoa tem a mesma conclusão que ele reimputou a mesma convicção, o mesmo desenho sobre mim. E quando várias pessoas têm essa compreensão sobre nós, isso é o que nós chamamos de reputação. A forma pelo qual você é conhecido, muitas vezes até sem você perceber. Porque, especialmente quando você vai elogiar alguém, as pessoas não elogiam assim, sabe, tipo, na sua frente. Bom seria que fosse, mas normalmente falam, nossa, como eu gosto do Adailson. Nossa, como eu gosto do PH. Nossa, como eu gosto do pastor Thiago. E quando a pessoa vai falar mal, ela também fala escondido. Se você é uma pessoa, por exemplo, muito bagunceira, todos que convivem com você sabem disso, mesmo que você não assuma. E nem adianta você dizer que não, porque basta conviver com você e a pessoa vai abstrair, sabe, essa convicção. É assim que funciona. E sabe, é na menor diferença possível entre essa pessoa que nós sabemos que somos e a pessoa que dizem que somos, é que mora o nosso caráter. É na menor diferença possível entre essas duas pessoas. Se você consegue ser o mesmo, sabe, diante dos outros, é porque você tem caráter. A palavra caráter, ela vem do grego, vem do caráter, e significa impressão. A impressão que as pessoas têm ao seu respeito. Significa gravar, sabe? Significa imprimir, fincar. É isso que significa a palavra. E essa palavra, o caráter, ele é diferente da sua personalidade. A sua personalidade é muito nata, você nasceu com ela. Você é uma pessoa simples, fleumática e tal, já tem um outro que é mais colérico, que é mais agressivo, tem outro que é mais sanguíneo, mais impetuoso. E, amém, Deus criou pessoas de todas as formas, mas é no caráter que você consegue ser moldado, porque um dos significados da palavra caráter também é editável. Quer dizer que você pode ser uma coisa e depois ser outra, seja para o bem, seja para o mal. E é por isso que às vezes a gente separa as pessoas em pessoas de bom caráter e pessoas mau caráter. Você consegue fazer essa distinção, sabe? E especialmente quando Deus nos dá esse tema, tem a ver realmente com o que nós como igreja estamos sendo para o mundo lá fora. Se as pessoas de fato enxergam em nós os valores daquilo que pregamos, daquilo que carregamos, porque é terrível quando você tem um discurso poderoso, mas uma vida desalinhada dele. É triste mesmo quando na verdade a gente realmente professa uma fé tão incrível, a gente vive coisas tão sobrenaturais, mas o seu comportamento grita em um volume diferente a sua identidade para as pessoas. O caráter, ele é isso, ele tanto consegue, sabe, mudar você, quanto também lembrar outras pessoas. É por isso que existe a palavra característica, sabia? Porque, por exemplo, às vezes você está vendo uma pessoa em outra. Na Bíblia, por exemplo, nós temos o João Batista. E João Batista tinha características de Elias. Ele carregava consigo uma característica profética tão intensa. Porque, tipo assim, a última vez que alguém parecido com ele, que falava coisas parecidas, que se movia em um poder e uma autoridade semelhante a dele, foi no tempo de Elias. Sabe? Então, agora a questão é saber que tipo de característica você carrega. Será que as pessoas conseguem identificar alguns pontos em você que se parecem com os pontos de Jesus? Sabe? Eu acho até complicado porque às vezes a gente não sabe
assim, a gente não entende por que a nossa geração tem uma dificuldade tão grande de formar novos líderes. E líderes extraordinários como os do passado. Sabe? Pastores, avivalistas, ministros. Nossa, é claro que tem um monte de gente sendo levantada, mas poderia ser muito mais. É porque existem pessoas que não têm um caráter tão intenso a ponto de imprimir no outro uma característica. Existem pessoas que na verdade têm uma vida nota 6, assim, sabe? Que passa batido e ninguém nem percebe. Pessoas que na verdade não conseguem estabelecer, sabe, um ritmo de identidade. E assim, se nós somos rodeados por uma multidão de testemunhas que nos observa, que nos julga, que a gente utilize esse espaço de observação para influenciar pessoas, e não necessariamente para ser influenciado por elas, sabe? O caráter, ele nem tem classe social, sabe assim? Não é questão de classe social. Tem muita gente rica que é mau caráter, e tem muita gente pobre que é de boa índole. Tem muita gente inteligente que é mau caráter, e tem muita gente assim que é simples de entendimento, mas sabe, é honrado. Quando Deus olha para a vida de Jó, tipo assim, isso contraria a lógica literária daquele período. Porque especialmente, sabe, na literatura árabe pré-islâmica, o que fazia sucesso é o que a gente chama de a saga do herói. É o cara que é simples, e ele vai crescendo na vida e vai vencendo os desafios a partir da sua sabedoria popular. Mas o caso de Jó é o inverso. Na verdade, é Jó sendo muito rico, mas muito rico, levando um tombo muito grande. E sendo provado naquilo que ele poderia fazer, sabe? Sendo provado nas suas reações. Não necessariamente nas suas ações, mas nas suas reações. Porque muito do nosso caráter, ele é denunciado pela forma que nós reagimos. Às crises, aos problemas, aos traumas, às dores. E eu acho isso fantástico, fantástico mesmo, que tipo assim, não tinha nada que pudesse fazer o livro vingar, sabe? O livro ser conhecido. Quem iria ter identificação com um homem tão rico se a grande maioria das pessoas nem era rica? Ninguém teria identificação com a vida de Jó, assim, a ponto de fazer o livro durar. Mas sabe, a história é tão profunda, você percebe que ela é tão regada do poder de Deus, que ela permanece. E ele conseguiu deixar um legado por gerações à frente. Igual eu falei aqui, se o livro de Jó é o registro mais antigo que nós temos na Bíblia, é a história mais antiga que nós temos na Bíblia, Deus começar por ela significa que o caráter para Deus é uma prioridade. Ele quis fazer isso primeiro. É um tipo de coisa que Deus prioriza, caráter. O caráter para Deus, ele é mais importante do que a santidade. E olha que isso é perigoso de falar. O caráter de Deus, o caráter para Deus é mais importante que a santidade. Porque em determinada medida os fariseus também eram santos. Os fariseus também temiam a palavra. Eles também eram obedientes à palavra, mas por trás de toda aquela obediência e santidade haviam motivações erradas. Haviam motivações distorcidas. E é para isso que Deus na verdade trata o nosso caráter, porque o caráter, ele é um ecossistema formado no nosso interior para que a santidade passe a funcionar. A santidade, ela nem funciona em um coração desviado. Ela não funciona, sabe, tipo num coração que está realmente com debilidades no seu caráter, na sua formação. Lá em Mateus, abre aí, Mateus capítulo 23. Oh, Jesus. Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem.
pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, pelo qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Olha só que louco, o que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Sabe, Jesus estava falando aqui nesse capítulo, e você pode continuar lendo ele por completo, que na verdade os fariseus faziam coisas que hoje seriam aprovadas pelos homens. Assim, nossa, quão espiritual é aquele irmão que ele vai visitar as viúvas. Nossa, que irmão santo, nossa, que bênção. E Jesus está falando, ai de vós fariseus, porque vocês vão visitar. Isso é uma prática espiritual, mas que maqueia uma convicção, uma resolução imoral. É uma prática espiritual com motivação carnal. Orar não é pecado, mas quando você ora com outro objetivo é. Evangelizar não é pecado, é bênção. Mas quando você vai para fazer um prosélito da sua linha ideológica, você está transformando ele em 2 vezes mais filho do diabo do que você mesmo já é. São práticas espirituais que são feitas com a motivação carnal. É por isso que na verdade o caráter, ele é o ecossistema que faz a santidade funcionar. Ele é o drive que permite que a santidade rode no seu sistema. É isso que é o caráter. Porque alguém, mau caráter, consegue transformar a santidade, os atos de justiça, em algo desprezível aos olhos de Deus. Sabe? É por isso que eu falei, nem rico, nem pobre, sabe? Nem gordo, nem magro, nem alto, nem baixo, nem mulher, nem homem. Na verdade, o caráter, ele precisa ser tratado em nós como um todo. E essas interferências externas não modificam ele. É o que eu falei, existe gente rica ruim e gente pobre boa, porque não se trata, sabe, do de fora, se trata do de dentro. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco... Como é que é? Abre aí. Lucas capítulo 16. Abre aí. Eu vou ler para não errar. Lucas capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. É por isso que não tem diferença entre quem rouba uma garrafinha da igreja e quem rouba milhões na Petrobras. Não tem diferença. Sabe? Na verdade, é nessas pequenas coisas que a gente percebe o caráter. O caráter, ele consegue ser impresso, sabe, na forma que você movimenta suas trivialidades. As coisas mais comuns, mais banais. É nela que você percebe o caráter. Os pastores, eles sempre falam, né? Olha, observe como o seu namorado trata a mãe dele. Porque aí você vai ter uma dimensão do caráter. Porque se ele for infiel no pouco, ele vai ser infiel no muito também. Sabe, a gente tem que começar a perceber a sutileza. Claro que você não vai ter que ficar andando julgando as pessoas,
Mas sabe, o próprio Deus vai abrindo os seus olhos para te fazer perceber essas coisas que parecem pequenas, mas que no reino espiritual importa muito. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Eu vou ler aqui. 1 Samuel, capítulo 12. Cadê, meu Deus? 1 Samuel, capítulo 12. Verso de 3 ao 5. A Bíblia diz assim. Isso é Samuel falando. Eis-me aqui, testifica contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. A quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobrir os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma de mão de ninguém. E ele lhe disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Isso aqui foi um momento em que Samuel estava confrontando o povo, e as pessoas estavam na verdade duvidando meio que da credibilidade daquilo que ele poderia estar falando, as orientações que eles estavam dando. O povo queria um rei, Samuel queria que Deus fosse o rei, e até que Samuel falou assim, não, peraí, que palhaçada é essa aqui? Quem vocês pensam que são? Quem é que já me viu roubar um cabrito, um boi, uma ovelha? Aparece aqui na minha frente que eu vou restituir. Quantos de nós temos, sabe, essa moral para pegar e questionar se as pessoas realmente têm algo a dizer ao nosso respeito? Sabe? Só quem sabe o que está devendo na mente, sabe o impacto disso. Fala assim, não é doido, eu não vou falar isso não. Vai que aparece um que levanta a mão. Eu vi você aquele dia fazendo isso. Não, Samuel ele era tão consciente do seu caráter, tão consciente daquilo que ele fazia, das suas motivações, que ele colocava à prova. Ei, quem foi que eu roubei? Quem foi que eu fiz isso? Não fiz isso não. Quem está falando com vocês é um profeta, é um homem de Deus. E ele é minha testemunha. E as pessoas, de fato, Deus é testemunha, Samuel. Você é um cara íntegro, você é um cara reto. É maravilhoso, cara, você carregar esse testemunho. O evangelho do testemunho é isso. É você pregar sem abrir a boca. Porque, sabe, a sua presença causa temor. A sua presença inspira credibilidade. No início do ano passado, nós iríamos abrir a Cia Church lá em Taguatinga. Lembra? Não, ninguém lembra? Amém? Nem glória a Deus, nada. Vocês estão fracos, hein? Nós iríamos abrir uma Cia lá em Taguatinga. E aí o processo envolvia com que eu, o pastor Altair e outros pastores, a gente se juntasse, encontrasse um local e alugasse ali um ambiente. Aí quando descobriram que se tratava de uma igreja, falaram, não, igreja eu não alugo não. Igreja eu não alugo. Se eu abrisse um bordel, deixava. Mas se eu abrisse uma igreja, não. Porque de alguma forma, a credibilidade dos pastores dessa cidade, ela está frágil. Porque os pastores são conhecidos como caloteiros, mentirosos, gente enrolada. É muito triste isso. Que você vê que às vezes o avanço dos bons é paralisado pelo retrospecto dos maus, que imprimem nessa cidade, que na verdade a fé não funciona, não trata. Muito pelo contrário, se trata de charlatanismo, de enganação. Cara, não. Eu não julgo quem fecha a porta para uma igreja. Não julgo. Eu não consigo dizer que ele foi usado pelo diabo, não. Muito pelo contrário. Quem sabe está sendo usado por Deus para que nós nos arrependamos, choramos e influenciemos a nossa cidade a transformar essa mentalidade de que cristianismo é coisa de gente fraca. Não. Quando um acusador de Davi estava vendo ele fugindo de Absalão, eles começavam a jogar maldições sobre Davi, maldições, jogava pedra, jogava areia. E um soldado virou para Davi e falou assim, você quer que a gente corte a cabeça dele? Quer que a gente mate ele? Ele falou, não. Quem sabe? É Deus que está levantando ele. Quem sabe? Não faz isso não.
Isso é para me envergonhar mesmo. Eu fui mau caráter, eu fiz coisa errada mesmo. Isso que eu estou passando é porque eu estou pagando pelos meus erros lá atrás. Sabe? Integridade. Deus vai abrir essa porta. Por enquanto ele está focado no lote, né, pastor? Por enquanto ele está focado no lote. Mas eu consigo ver, cara, que essa é uma casa tão apostólica. Eu consigo ver que nos próximos 5, 10, 20 anos a gente vai estar exportando pastores, missionários, apóstolos, não só por essa cidade, mas sabe, por todo o Brasil. Eu consigo ver isso, não sei como vocês não conseguem ver ainda. Sabe, não tem como. Eu hoje vivo sob o desafio de ser pastor de pessoas melhores do que eu. Muito melhores, muito mais capazes, muito mais usadas. Que desafio terrível é esse, você ser pastor de uma igreja tão apostólica, tão ungida. Aqui não é o pastor que carrega a igreja que carrega nós. É muito poderoso isso. Sabe, ninguém precisa ficar implorando para jejuar. De repente aparece alguém, vamos ter um grupo de intercessão tal dia, tal hora. Vai ter um grupo de oração nisso, sabe, isso é tão poderoso. Porque existem pessoas, poucas pessoas, que estão enxergando realmente o que está sendo semeado nesse tempo, nesse altar, nessa cidade. Eu acho isso tão incrível. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6. Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 4, a Bíblia diz assim: Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Sabe, que coisa maravilhosa é ter pessoas procurando defeito na sua vida e não achar. Igual na vida de Jó, é o diabo fuçando a vida dele para achar alguma brecha e não achar. Porque o caráter, ele te blinda, ele te protege. Sabe? O caráter nem necessariamente chega a ser uma pregação religiosa. Porque existem pessoas lá fora que têm um caráter às vezes muito mais aguçado do que pessoas aqui dentro. E se pessoas que nem conhecem a Deus conseguem ter um caráter, qual é a justificativa de você que conhece? Qual é a sua justificativa? Não tem. Porque isso se trata de uma conversão, uma convicção moral. O caráter, ele é a fisionomia do seu ser. Cara, quando eu vejo Daniel, cara, as pessoas procurando defeito nele e não encontravam. Isso é maravilhoso, cara. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, no capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, verso 7 diz assim: Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso aqui é Paulo dando recomendações pastorais a Timóteo sobre o tipo de pessoa que deveria representar a fé. Então ele vai dando uma série de recomendações, falando que os presbíteros devem ser marido de uma mulher só, sabe, não deve ser entregue ao vinho, sabe, que deve ter um testemunho contemplado e aprovado pelos demais. Até os ímpios devem reconhecer quem somos. Sabe, você não tem ideia do que você realmente, do impacto que há, o impacto que carrega você ser aprovado pelo céu, você ser aprovado pelos homens e ser aprovado pelos ímpios. Isso é uma coisa muito rara. Sabe, se trata realmente de credibilidade, para que nós não sejamos como os fariseus, que jejuam, mas fazem declaração do seu jejum publicamente, que esmolam, mas fazem declaração de suas esmolas publicamente, fazem tocar diante de si trombetas, para dizerem: olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, olha como eu sou generoso. Generosidade é bom, esmola é bom, oração é bom, mas com motivação carnal é pecado. É pecado. Então não adianta você estar cantando assim aqui, levantando as mãos, adorando. Cara, o que vai realmente testificar da consistência do seu evangelho é o que você vive daqui para fora, depois. Se esse vai ser só mais um evento legal que você participou, não pode ser, cara, não pode, eu me recuso, cara, a ficar promovendo programação para pessoas que não se convertem. Eu me recuso.
Eu nem anotei aqui, mas tem um texto, cara, que falou forte no meu coração. Abre aí Gênesis capítulo 17. Vou abrir até na Bíblia aqui. Gênesis capítulo 17. Verso 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Cara, olha só esse detalhe: anda em minha presença, Abraão, anda em minha presença e sê perfeito. Tem um texto em Lucas que diz: sede vós perfeito, assim como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas fala, mas ninguém pode ser perfeito. Amigo, o texto está falando sobre caráter, sobre retidão, sobre integridade. Ande na presença de Deus, e a perfeição vai se tornando uma consequência processual. Você vai ficando melhor. É por isso que a palavra fala que, contemplando como que por um espelho a glória de Deus, nós somos transformados, dia após dia, de glória em glória. Sabe, a presença de Deus, ela é como se fosse aquele diamante que fosse lapidando, sabe, outro diamante, que vai te dando uma forma, vai te dando, sabe, uma expressão, um formato. Isso é o que andar na presença faz. Eu não conheço ninguém que ande na presença de Deus e conviva bem com a sua falha de caráter. Eu não consigo, cara. Alguém que anda na presença de Deus e chega sempre atrasado. Ai, meu Deus, ai, misericórdia de mim. Eu não consigo, cara, entender alguém que anda na presença de Deus e consegue ser maledicente. Eu não consigo entender alguém que diz que anda na presença de Deus e tem uma vida financeira toda enrolada. É claro que existem muitos fatores que acabam fazendo isso com as pessoas, mas sabe, as pessoas que têm um caráter aprovado por Deus, elas não sabem digerir isso bem, elas entram em crise, sabe, elas se sentem mal, porque no seu coração soa um alarme cada vez que a injustiça é praticada. Ela precisa fazer algo, sabe, se trata realmente de uma inquietação, de um incômodo espiritual, que te impulsiona a mover a sua vida de um lugar ruim para um lugar melhor. A semelhança do que Deus fazia, a semelhança do que Jesus fazia. Gênesis capítulo 6, no verso 8. Você sabe o que é o caráter para Deus? O seu caráter é a Bíblia que o céu lê, sabe? Às vezes a gente lê a Bíblia e tem a noção do que é a identidade de Deus. O seu caráter é Deus lendo quem você é. É o céu testificando ao seu respeito. E é por isso que Deus fala assim: viste o meu servo Jó. Jó era a Bíblia que Deus lia. Aqui em Gênesis, no capítulo 6, a partir do verso 8, é a opinião de Deus sobre Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, ele não encontrou ninguém, mas Noé, a exceção, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, ponto. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. É por isso que para Abraão, Deus vira para Abraão e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Noé andava com Deus, andava na presença de Deus, e ele era perfeito aos olhos de Deus, ele era íntegro. Quando Deus, ele providencia uma arca para salvar a humanidade, na verdade ele não estava salvando Noé, ele estava salvando a justiça e a integridade que estava dentro de Noé. Isso era digno de salvação, sabe? Todos nós temos um compromisso de proteger a pureza que está dentro de nós. Deus falou: não, peraí, a justiça e a integridade, a retidão que eu vejo em Noé, sabe, que me agrada, que é perfeita, isso eu quero salvar, porque é por meio dela que eu salvarei todos os homens da terra. É por meio dela que eu salvarei, sabe, as futuras gerações. Isso é algo que precisa ser guardado. Isso é algo que não pode morrer nessa geração, mas tem que durar, tem que viver para sempre, sabe? Porque quando você tem um caráter tão testificado, sabe, tão fundamentado no Senhor,
Mesmo que você morra, o seu caráter se recusa a ir para a cova. O seu caráter é uma parte de você que não morre junto com você. Ela permanece. É por isso que depois de tantos anos da morte de Russell Shedd, de Billy Graham, nós ainda falamos deles. Pessoas que na verdade imprimiram para o futuro um legado. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 41. Isaías 41, verso 8. Cristo em nós, a esperança. Isaías 41, verso 8 diz assim: Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Cara, isso é Deus falando sobre Abraão. É Deus falando sobre Abraão. Falou assim: olha, Jacó, sabe, você é filho de um amigo meu. Você é filho de um amigo meu. Você é filho de alguém que andou na minha presença e se conservou em perfeição. Ah, mas Abraão não foi perfeito. Não, ele não foi perfeito. Mas ele tinha um caráter que inspirava essa perfeição. E é por isso que Deus falou assim: olha, hoje você morre, Abraão, mas lá no futuro, eu vou redimir a sua alma e retirá-la, sabe, do cativeiro. É por isso que Davi fala: o Senhor não deixará a minha alma descansar no Sheol para sempre. Não, o meu Redentor vive, o meu resgatador vive. As pessoas no Antigo Testamento, elas eram salvas pela fé no Messias que haveria de vir. As pessoas do Novo Testamento, elas são salvas pela fé no Messias que já veio. Passado e futuro apontam para Jesus. A redenção que te alcança também alcançou esses pais da fé. Mesmo que no seu tempo eles não viram essa salvação, mas eles guardavam consigo a convicção de que Deus tinha caráter. Deus tem caráter, Ele não vai me deixar desamparado. Ele não desistiu de mim. Os meus olhos podem até ver a morte, mas um dia eu hei de ressuscitar com Ele. A necessidade de termos um caráter é porque nós precisamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Sabe, Deus, Ele inspira essa cópia. Deus inspira em nós, sabe, a vontade de copiá-lo, de ser igual a Ele. É por isso que quando nós temos um caráter aprovado, a nossa identidade desaparece. Se trata dele, as pessoas começam a reconhecer as expressões dele em nós. Nossa, como você é parecido com Jesus. Nossa, como você, sabe, se comporta com ele. Aí seu rosto vai desaparecendo e o de Deus começa a aparecer. Segunda Samuel, abre aí. Estou quase acabando. Segunda Samuel, capítulo 11. Vou resumir para vocês. Davi, já num tempo onde ele não ia mais à guerra, ele encontra uma mulher e ele tem desejo por ela, mas ela era uma mulher casada. Ele não se incomoda com o fato dela ser casada e toma ela para si. E esse tomar para si, na minha interpretação, ele é como se ele tivesse abusado dela. Betseba foi uma vítima de Davi. E resultado desse abuso, ela engravidou. E a gravidez é algo que você não esconde por muito tempo. Então, na cabeça de Davi começou a soar um tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo está passando, a barriga dela vai crescer. Eu preciso criar um mecanismo que me proteja dessa informação que pode comprometer o meu reino. Sabe, eu simplesmente odeio pessoas que incorrem em um pecado e fazem de tudo para protegê-lo, a fim de não lidar com as consequências naturais desse pecado.
pregadores, ministros, cantores, que na verdade pecam, erram, mas tem uma vida muito, sabe, famosa, muito cheia de agenda, cheia de coisa, então tem medo desses pecados vazarem, então eles elaboram um plano de contenção de danos, a fim de que a igreja não descubra os seus erros, sabe? Para que eles continuem vivendo o melhor de dois mundos, do pecado e da glória, do pecado e da glória. Eu não tenho problema com o pecado. Pecado para mim é a coisa mais fácil de resolver. Pecado você ora, Deus perdoa e tá bom. Agora a falta de caráter, cara, é nojento, é horrível. A falta de caráter, a vontade de esconder. Oi, cara. Meu antigo pastor, ele falava algo que eu achava sensacional. A forma que as coisas vêm à luz importa. Se o seu pecado veio à luz por meio do seu arrependimento e da sua confissão, glória a Deus. Agora, se o seu pecado vem à luz porque vazou, cara, coisa terrível é você causar um escândalo, porque melhor seria amarrar o seu pé numa pedra de azenha e lançar ao mar, do que escandalizar um dos pequeninos de Jesus. É melhor. É a Bíblia dizendo que é melhor você se suicidar, misericórdia, do que você escandalizar um dos pequeninos a quem Deus ama. E nesse caso, Davi, ele elaborou mais uma vez seu plano santo e chamou Urias dos campos de batalha para sua casa e deu um porre nele e dá-lhe cachaça e conversa. E no meio da noite ele fala assim: vai para sua casa, vai ter uma noite de descanso com a sua esposa, porque dessa forma eles teriam uma relação sexual e aquela gravidez ficaria encoberta, como se fosse filho de Urias. Mas a carnalidade de Davi tropeçou no caráter impenetrável de Urias, que disse: não, o meu general está no meio da guerra, a arca do Senhor está no meio da guerra, Deus me livre de gozar de qualquer tipo de benefício, de prazer, por conta do privilégio de estar aqui diante do rei. Não, senhor. Se a arca do Senhor vai dormir no relento, eu também vou. E lá no jardim do palácio ele resolve dormir lá. Cara, que homem de caráter. O cara estava bêbado, mas ele ainda tinha consigo um caráter assim que falava: não, peraí, eu valorizo a glória, eu valorizo a presença. Não é assim não, cara. Não, e ele não sabia do plano de Davi. Davi, se ele tivesse lidando com um homem mau caráter, ele não teria dimensão do nível de ofensa que ele fez aos céus ao pegar aquela mulher. Sabe, nada pode parar quando você tem uma resolução fundamentada no Senhor, fundamentada no seu temor de Deus. Eu falava isso no carro quando eu vim com os meus amigos hoje, que na verdade o temor de Deus é o indicativo espiritual mais relevante que você pode ter. Não importa quanto tempo você lê Bíblia, não importa quanto tempo você ora, e olha que oração é relacionamento. Não importa, na verdade, quantos cultos você frequenta, quantos congressos você foi. Importa o quanto você teme a Deus. Quanto você teme a Deus. Porque com o tempo a gente se acostuma tanto com esses ambientes de glória como os daqui, que daqui a um tempo vira paisagem, sabe? O evangelho que você vive é tão natural, não te confronta mais, não pega mais o seu coração de jeito. Aquilo que era feito para te edificar agora está funcionando como um anestésico, para que você não sinta mais o peso de ter errado contra Deus, de ter pecado contra Deus. Aí Davi não vê outra alternativa senão matar Urias. E você fala assim: nossa, mas se ele foi com tanto caráter, por que ele morreu? Morreu. Muitos homens morreram para não negar Jesus. Muitas pessoas sofreram para não negar Jesus. Pessoas que preferiam morrer do que trair o seu caráter, do que trair as suas convicções. Sabe, Deus, Ele reconheceu o gesto de fidelidade de Urias e permitiu que o seu nome, mesmo sem qualquer relação sanguínea com Jesus, aparecesse na genealogia dele.
Abra aí, Mateus, capítulo 1, verso 6. Aquela genealogia que vai falando, e fulano gerou fulano, nasceu tantos fulanos, depois gerou mais tantos fulanos, e ele vai chegando, sabe, lá de Abraão, Isaac, Jacó, até Jesus. A genealogia de Lucas é descendente, a genealogia de Mateus é ascendente. E nesse ponto, ele fala assim, olha, e Davi gerou a Salomão, de Betseba, aquela que foi mulher de Urias. Deus não se esqueceu dele, não. Quando você tem caráter, aquilo que você acredita dura e atinge outras gerações que você não tem ideia. Os faraós construíram pirâmides para serem lembrados. E Deus nem precisou fazer isso. Ele faz questão de trazer à memória pessoas que fazem gestos de sensibilidade. É por isso que quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro aos pés de Jesus, ele fala assim, por onde esse evangelho for pregado, que se faça menção ao gesto de adoração que essa mulher fez. Eu quero que isso seja lembrado. Eu quero que isso imprima no amanhã um valor, um legado. Para finalizar, e se você puder ficar de pé. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Pedro diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você percebe que o sacerdócio real vem antes da nação santa? Não existe nação santa sem sacerdócio real. O sacerdócio real diz respeito a quem você é. O sacerdócio real diz respeito ao seu caráter. A nação santa tem a ver com uma coletividade de pessoas remidas, lavadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Não existe nação santa sem sacerdócio real. Você sabe por que o Brasil ainda não foi santificado? Porque faltam homens e mulheres se levantarem como sacerdotes, que assumam discipular essa geração, por meio das suas convicções, das suas ações, dos seus ímpetos, dos seus intentos, dos seus valores. Cara, essa aqui não é uma igreja que cuida de ovelha, nós cuidamos de pastores. Essa igreja é uma igreja apostólica. Nós enviaremos pastores, missionários, líderes. Se você vem aqui e só absorve e volta para casa, cara, você está roubando a porção de alguém que poderia multiplicar isso. Quem pega e enterra, desagrada o Pai. Agora quem pega e multiplica e gera, cara, logo logo nós veremos esse Brasil transformado. Comece a orar comigo. Oh Deus, nação santa, sacerdócio real, nação santa, Deus. Comece a orar, nação santa, sacerdócio real, Deus. Oh Jesus, vem sobre nós, Deus, vem sobre essa igreja, Pai, e comece a remodelar o nosso comportamento. E não só o nosso comportamento, mas as motivações que estão escondidas atrás dele. Não é só fazer o certo, é fazer o certo da forma certa, sob o risco de morrer, sob o risco, sabe, de sofrer, renunciando vantagens. Existem posicionamentos que vão te custar vantagens, mas caráter é quando as vantagens não te governam. Caráter é quando as vantagens, na verdade, não conseguem tirar você do foco.
É quando os benefícios da fé não conseguem adulterar a sua natureza. É quando você e a pessoa que se converteu lá no primeiro amor são ainda a mesma pessoa. Caráter é quando você vive um nível de temor tão elevado que você consegue renunciar até as coisas que te são permitidas, sob o risco de estar ofendendo alguém, de estar ofendendo aos céus. É você ter temor pela presença dele. Eu me lembro de um dia que eu fiz uma coisa muito errada, muito errada. E aquilo ficou no meu coração por um tempo, até onde eu cheguei na pessoa que eu ofendi e falei: cara, me perdoa, me perdoa. E a pessoa falou assim: nossa, mas tem tanto tempo que isso aconteceu, eu nem lembrava mais. Ou seja, aquilo ficou no meu coração, sabe, tanto tempo. Eu já nem era mais cobrado por isso, mas sabe, quando você tem temor, você consegue visitar alguns lugares para consertar os caminhos por onde você passou. Você fala assim: não, peraí, eu prejudiquei alguém, eu machuquei alguém, eu preciso voltar lá, eu preciso redimir, eu não posso deixar que o tempo encubra os meus erros. Não, se eu quiser pavimentar um caminho de glória, eu tenho que começar lá de trás. Eu tenho que voltar lá naqueles lugares onde eu escondi, aqueles pecados que eu ocultei, que eu guardei, que eu tranquei no meu coração. Não, Deus, resolve hoje, porque eu não posso mais carregar esse pecado na minha bagagem. Eu tenho algo novo para levar para o futuro, e se trata daquilo que eu absorvo de Ti, na Sua presença. Quem anda na presença de Deus, sabe, vai acumulando pedaços dessa perfeição, vai se aperfeiçoando, sabe, vai se aprimorando. Esse é o evangelho que transforma o mundo. Comece a orar, gente. Vocês estão me olhando por quê? Comece a orar, abre a sua boca. Comece a abrir a sua boca e dizer: vem Jesus sobre essa nação. Porque Deus, é só quando o Senhor em plenitude começa a habitar dentro do meu ser, Deus, que a glória agora tem uma esperança. Jesus, vem Deus, vem Deus. Sacerdócio real, Deus, não sacerdócio fake, não sacerdócio irreal, não sacerdócio falso. Sacerdócio falso é farisaísmo. É só quando Cristo mora em nós, é só quando Cristo mora em nós que esse sacerdócio é real. Em nós a esperança da glória. Cristo em nós a esperança Da glória. Cristo em nós.
alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aqui fala sobre alguns elementos: ouro, prata e pedras preciosas. Ouro, prata e pedras preciosas não são coisas que você encontra na superfície. Ninguém sai andando e tropeça no ouro. Agora, madeira, feno e palha você encontra na superfície. E a madeira, o feno e a palha, eles queimam muito rápido. Até funciona, acende, mas queima rápido. Mas o papel do ouro, o papel do fogo no ouro é diferente do papel do fogo na palha. Na palha o fogo queima, no ouro o fogo purifica. No ouro o fogo purifica, não queima. Se você quer realmente se encontrar em Deus, você vai ter que cavar mais fundo, porque sabe, aquilo que é precioso para Deus não está na superfície. Você tem que mergulhar, sabe, se afundar na presença dele. Comece a andar na presença de Deus, sabe, porque quando você vai se aproximando dele, você vai sentindo o calor que está nos olhos dele, e esse calor vai consumindo você, ele vai testificando, sabe, a consistência do que você carrega. No mar, o ouro afunda, a madeira não. No mar, o ouro afunda, a madeira não. Se você tem consistência dentro de si, é natural que você mergulhe cada vez mais. Porque o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro em um campo. Então ele foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo e cavou para procurar mais, para achar mais. Porque na verdade o homem do seu bom tesouro tira coisas novas e velhas. Comece a visitar agora algumas regiões na sua alma. Vai falando: ô Jesus, é aqui, ó, é bem aqui. Ô Deus, vira à esquerda, é bem aí, ó. É nesse dia aí que eu caí, é nesse dia que eu pequei, é nesse dia que eu defraudei, que eu menti, que eu roubei, que eu saqueei. Ô Deus, vai me purificando, Deus. Vai me purificando, Senhor, até que eu tenha um caráter parecido com o seu. Até que eu tenha um caráter parecido com o seu, Jesus. Assim como o ouro é refinado no fogo, me quebra como um vaso até eu ter